Falando nisso, às vésperas de um possível encontro com Donald Trump, o presidente Lula disse que não há veto a nenhum assunto. Ou seja, a questão envolvendo a Venezuela, se traz tanta preocupação assim para o Brasil, também poderia entrar nessa mesa de discussão. Mas é óbvio que a gente acredita que as sanções econômicas sejam a prioridade para a discussão do presidente Lula. Ele falou sobre isso numa reunião, vamos acompanhar. O Brasil tem interesse em recolocar a verdade na mesa, mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto não tem explicação a taxação feita ao Brasil, não tem explicação. Não tem por que explicar, sabe, a punição de ministros nossos, sabe, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas, não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu país. E, ao mesmo tempo, a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil e depende do Congresso Nacional. Então, isso vai ser colocado na mesa. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, sabe, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. Tá? O que é importante é o seguinte, nós não temos veto, disse no começo da minha primeira resposta, não existe veto a nenhum assunto. Qualquer assunto que for colocado na mesa, a gente vai discutir o assunto. Beleza, não existe veto, Alan Gani. O problema é que o Brasil tem posicionamentos diferentes e opostos dos Estados Unidos, inclusive nesses temas que foram mencionados aí pelo presidente. Em relação à Venezuela, se um tema como esse entra na mesa de negociação, o quanto isso pode prejudicar ou não uma solução relacionada a um problema que é nosso mesmo, que é o fato de os empresários brasileiros serem prejudicados por um tarifaço aplicado pelos Estados Unidos? Pois é, isso é uma questão bastante sensível, até porque o presidente recentemente deu uma declaração, dando uma indireta para o Trump, claramente, dizendo que não se podia abater ali os navios, né, na costa, enfim. Sem entrar aqui no mérito da questão, evidentemente que essa declaração, ela foi desnecessária, Evandro. Por quê? Porque justamente a gente está tentando aqui defender os interesses dos brasileiros. Então, defender os interesses dos empresários exportadores do Brasil, do agronegócio, para reduzir as tarifas protecionistas. E uma declaração como essa, justamente num momento em que os Estados Unidos preparam algum tipo de ação mais coordenada na Venezuela, isso acaba nos prejudicando. Por quê? Porque, evidentemente, que é contrário aos interesses norte-americanos. E aí eu pergunto, o que a gente ganha com isso? Quer dizer, agora a gente virou paladino para defender a Venezuela? Isso não faz o menor sentido. A gente tem que defender os interesses do Brasil. E defender os interesses do Brasil, muitas vezes, é ficar quieto em relação à Venezuela. Piperno, eu vi que você fez algumas caras e bocas aí. Você acha que o governo está falando de mais ou de menos e que o ideal seja fechar a boquinha em algumas questões? Eu acho que o governo brasileiro tem que defender, sim, uma posição de soberania de todo mundo. Não existe ninguém com procuração para ser policial do mundo. Não se invadem outros países só porque eu estou descontente com o governo local. Aliás, eu fico imaginando, por exemplo, se amanhã depois então alguém vai invadir Camarões, porque o presidente Paul Biya está no poder desde 1982, um ditador lá que não sai nunca. Então, veja, a Venezuela, ela passa a ser um problema do Brasil à medida que uma possível invasão do território venezuelano pode, inclusive, provocar uma imigração em massa para cá. Esse é um dos aspectos que fazem do Brasil, sim, um interessado nessa questão. Primeiro que ninguém tem direito de invadir o país do outro. Então, é claro que o Brasil tem que se posicionar e todo mundo tem que se posicionar. E não vai ser só o Brasil, daqui a pouco outros países vão se manifestar. Aliás, já tem alguns que estão falando sobre isso. No caso da Colômbia, por exemplo, que absurdo é esse? Outra coisa, estão aí explodindo embarcações, né, mundo afora, e como eu disse aqui outro dia, quer dizer, de quem são essas embarcações? Quem são esses tripulantes? Quem foi que disse, por exemplo, que há transporte de drogas nessas embarcações? Ninguém mostrou nada. Estão simplesmente explodindo embarcações. E aí?
Então, isso é uma afronta ao direito internacional. A gente não pode simplesmente ficar morrendo de medo porque tem aí uma superpotência estuprando o direito internacional. Não, as coisas não podem ser assim. Tenho 2 minutos para você, Zé. Eu estou achando muito estranho, sabe, esse debate sobre política internacional, países sérios como Brasil, Estados Unidos e outros, discutindo através de entrevistas e através de mídias sociais assuntos tão sérios. Nós estamos num momento muito sensível. O presidente Donald Trump mudou o eixo do mundo em vários setores, economia, política, né? E há uma reacomodação. É um momento muito sensível e acho que o presidente brasileiro deveria ficar mais em silêncio e negociar diretamente com o governo norte-americano para um bom resultado, não politicamente, não uma disputa política de peito aberto, dizendo, olha como eu sou corajoso, estou enfrentando o maior poder bélico do mundo. Isso não é real, isso não é real. Isso parece aquela história lá do cachorrinho irritando um pitbull, porque, na verdade, é um momento de negociar, e o momento de negociar tem que ser um momento onde se preserva principalmente as suas ideias para serem discutidas lá na mesa de negociação. Então, é um momento sensível demais, inclusive para o Brasil. Eu repito aqui que está em jogo não é só a relação comercial e tarifas, está em jogo uma relação antiga Brasil-Estados Unidos e até uma reacomodação geral e onde vai ficar o Brasil nessa reacomodação. Acho inabilidade. Arremate, Bruno Musa, rapidamente. Vamos lá, eu continuo achando que não tem o menor sentido, porque não tem retorno prático ele dar esse tipo de indireta. A gente viu até o discurso dele hoje, falando a respeito de drogas na Indonésia, um país que condena drasticamente tanto o uso como o tráfico de drogas, e é um discurso em que o Trump está usando com a Venezuela. Eu acho muito diferente, por exemplo, como o Pipano mencionou, o Paul Biya, que está em Camarões desde 1982, se não me engano, é sim o mais longevo ditador da história, atual pelo menos, mas o que Trump fala é sobre a entrada de drogas que passa pela Venezuela e que sai muito da Colômbia. Então, acho que o contexto é bastante diferente. Mas, de novo, olhando para o Brasil, eu não vejo efeito prático nesse tipo de discurso mais duro, quando parece, eu continuo achando que não, que as coisas começam até a fluir uma certa conversa entre Brasil e Estados Unidos. Mas, repito, eu continuo achando que ainda não temos tanto para comemorar.